Senhor Jesus, derrama sobre esse irmão Alex, da tua palavra, do teu conhecimento, da sua sabedoria, Senhor. Abra nossos ouvidos, Senhor, e usa a boca dele, a cabeça dele, tudo dele, Senhor, para glorificar o seu santo nome. Senhor, queremos aprender mais de ti, Senhor. Mais, queremos crescer, queremos transbordar, Senhor, das tuas bênçãos, da sua palavra. Vem aqui, Senhor, usar a sua palavra, Senhor, para tirar tudo aquilo que nos afasta de ti, para nos ensinar o seu caminho, Senhor. Que eu sei que é estreito, Senhor, mas que possamos, Senhor, fugir do mal. Venha usar a sua palavra contra nós, Senhor, e a favor de nós para glorificar o seu nome. Usa, Senhor, o seu filho. Usa, Senhor, como se ele fosse um vaso nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu brother. Aleluia. Eu saldo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz aí hoje, hoje nós podemos ter aí um momento de louvor maravilhoso, não é verdade? Quantos conseguiram sentir a presença de Deus? Quero te dizer, Deus está nesse lugar, igreja. E é engraçado que hoje eu estava conversando com o pastor Sérgio ali atrás, e nós estávamos falando como é pregar a palavra de Deus, né? Algo que Deus tem permitido eu fazer, pela honra e glória do nome dele. E uma coisa ele falou muito interessante, ele falou assim: Alex, muitas das vezes você vai pregar a palavra e o Senhor ele te traz revelação ali no momento que você está fazendo aquilo que você foi chamado, não é verdade? E isso aconteceu comigo. Eu estava aqui louvando enquanto o Sérgio Filho estava ministrando e ele falou muito de família, que o inimigo ele tem atacado as famílias. E isso vem de encontro um pouco àquilo que eu quero pregar para vocês hoje. Porque, semelhantemente a João Batista, nós também temos essa missão. E quando eu refiro-me à família, eu quero dizer no sentido, João Batista foi o que foi, mas quem que foi usado antes dele? Os seus pais. Quantos aqui têm filhos hoje? E você deseja que o seu filho possa, talvez, fazer um impacto nessa geração que vem, que as coisas vão cada vez mais rapidamente de mal a pior, não é verdade? E os pais de João Batista foram pessoas, o seu pai e a sua mãe, pessoas que eram tementes ao Senhor. E isso é algo que nós precisamos ter também, esse temor, e entender. Embora João Batista foi o percussor de Jesus, ele foi aquele que preparou o caminho. Nós também estamos preparando o caminho para uma geração que irá ser temente ao Senhor. E o Senhor Jesus, ele quer falar aos nossos corações essa manhã, nessa questão de você se permitir ser usado como um instrumento de justiça, começando em casa. E será algo que irá refletir dessa geração para a próxima geração. Meus queridos, eu quero pedir que o meu amado Gleber abre ali na tela para nós, Lucas capítulo 1. Eu vou começar lendo a partir do versículo 5. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor, ó. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Parando aí no versículo 7, no versículo 6 fala que eles eram irrepreensíveis diante do Senhor, vivendo de forma justa, certamente um modo de viver que agradava ao Senhor. Mas aí nós já vemos que não depende disso para ser abençoado, porque no versículo 7 fala assim, ó, eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já tinham idade avançada. Porém, tanto Zacarias quanto a sua esposa, eles permaneceram no caminho. Embora a situação deles era uma situação de vergonha, como diz no versículo 25, eu vou inclusive ler com vocês rapidamente, só para focar nisso, ó. Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. O que isso quer dizer? Uma graça. Deus, ele quer acabar com a nossa vergonha.
Às vezes, embora não chegue no momento que você deseja, não seja do jeito que você queira, mas permaneça firme, não desista, porque a recompensa vai vir. E ela estava prestes ali então a viver algo que ela só conseguiria imaginar, era algo impossível, mas nós já entendemos que o nosso Deus, Ele é justamente nessas horas que Ele entra em ação. Não é quando você pode fazer algo, porque senão você vai lá e faz. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para mostrar para nós que Ele é Deus do impossível. E continuando no versículo 8 de 1 Lucas, pode colocar aí, Gleber, ó. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora orando. Vamos falar assim, orando. Naquele tempo, irmãos, não havia o privilégio que nós temos hoje, porque hoje nós temos aquele contato diretamente com o Espírito Santo de Deus. Nós já não dependemos mais de um intermediador, mas nós mesmos, como diz Paulo, nós podemos nos aproximar do trono da graça com ousadia, com coragem, com liberdade. Então ali Zacarias, ele fazendo o seu papel, era algo que ele tinha que fazer de uma maneira que agradara ao Senhor também, porque nós entendemos que antes de Jesus, se você não podia entrar na presença de Deus de qualquer jeito, e não é diferente agora, nós não podemos estar de qualquer jeito. Qual é a forma de viver uma vida irrepreensível, uma vida justa diante do Senhor? Não é como antigamente, mas é, porque hoje o nosso foco não está em ter que observar leis que vão fazer a gente recordar de pecados, que então pode acontecer que venha despertar todo tipo de desejo que irá nos corromper, mas nós vivemos em comunhão com o Espírito Santo. E olha o que o anjo diz para Zacarias, porque ele foi persistente, ele já era idoso, sua idade era avançada, a sua mulher, ela era estéril, porém, quando, olha, versículo 11, eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. O Senhor nos diz essa manhã: não tenha medo. Essa situação não é para acabar com a tua vida. Essa falta de graça não é para acabar com a sua vida. O Senhor está te dizendo: ei, o Senhor diz para ele: eu ouvi a sua oração. Isabel, sua esposa, dará à luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz. Muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Só que existe aqui uma coisa que o Senhor está requerendo então na vida desse rapaz. Esse rapaz que foi usado para pregar o arrependimento, o batismo do arrependimento, que batizou o próprio Cristo. Um homem que anunciou a vinda do Messias. Algo que muitas pessoas, muitos reis, como diz a palavra, queriam ter visto as coisas que as pessoas iriam então ver. Queriam ouvir as maravilhas que eles então ouviram. E então esse homem recebe essa graça. Agora o teu filho vai receber esse privilégio. Você ficará alegre e feliz, e muitos contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes a prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Jesus, nessa manhã, Pai, eu quero pedir, Senhor, que no nome de Jesus, Deus,
que semelhante a João Batista, Pai, que podemos ser nós, Deus. Indo adiante de Ti, Deus, cheio do Teu Espírito, venha abrir o nosso coração, Pai, para ouvir a Tua palavra, Deus. Que o Senhor venha, Pai, inquietar agora todo pensamento, Pai, que venha tentar interromper nossa mente e os nossos olhos dos nossos corações para ouvir o que o Senhor tem para falar. Amém. Então, diante disso que nós acabamos de ler, talvez você ache que a tua vida não tem sentido nesse momento. Mas eu quero te dizer que ao você não estar fazendo aquilo com que você foi chamado, isso pode te levar a sentir assim. Mas talvez você diga, mas as coisas não estão dando certo da maneira que eu gostaria. Parece que a minha vida aqui é só trabalho, eu venho, trabalho e as coisas não estão frutificando. Eu quero te dizer, talvez você não tenha focado no propósito. Talvez você não tenha focado nas coisas que o Senhor preparou você para fazer. E nós precisamos de ter esse entendimento. Nós precisamos de ter a certeza e convicção de que o nosso Deus, Ele tem algo preparado para as nossas vidas. E eu queria pedir que o Gleber coloque ali Efésios. Eu vou ler com vocês os versículos do Efésios 1, 4 ao 6. Que diz o seguinte. Aleluia. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Agora, quando nós lemos ali em Lucas 1, o que Zacarias estava sendo? Ele era repreensível e justo diante do Senhor. Isso é algo que Deus ele está requerendo de nós. Porque antes da fundação do mundo, Ele te escolheu. Pode não parecer. Talvez você tenha lidado com circunstâncias, como eu acabei de falar, desagradáveis. As coisas não têm andado da forma que você gostaria. Mas Deus está te dizendo, antes da fundação do mundo, Ele te escolheu. Diga assim para o irmão do seu lado, Deus te escolheu. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, em amor. Essa palavra amor, o próprio Paulo, ele diz, na carta aos Coríntios, ele fala de que adianta eu falar a língua dos anjos, do que é que adianta eu ter o dom da profecia, o dom do milagre, do que adianta? Sem o amor, nada disso vale. Não é verdade? Então aqui ele está falando, diante dele em amor, versículo 5. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Eu quero reler essa parte, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da tua vontade, da sua vontade. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então aqui nós vemos que Deus Ele tem um propósito nas nossas vidas. E igual João Batista foi, Ele tem um desejo de nos usar. Só que nós temos que entender que existe um propósito. Em Efésios capítulo 2, no versículo 10, a palavra vai nos dizer assim, que Ele nos preparou para boas obras. Em outras palavras, através de nossas boas obras, o nome de Jesus ele é glorificado. E nós somos a testemunha de Jesus aqui nesse lugar. Agora a pergunta é, será que nós temos agido da maneira que Deus tem esperado de nós? Porque como o Senhor ele falou para João Batista, ele falou, ei, eu vou te usar, mas eis que tem um estilo de vida pelo qual você vai ter que viver ele. Só que muitas vezes o nosso trabalho não permite a gente viver o estilo de vida. Muitas das vezes os nossos trabalhos, as nossas ocupações, elas roubam o tempo que nós deveríamos estar na presença do Senhor. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos aqui para brilhar, irmãos. O Renan, ele leu ali Efésios 2, capítulo 2, versículo 13, não é? Que Deus, ele opera em nós tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Mas como é então que nós vamos entender essa vontade, se nós não temos tido tempo, se nós não temos tirado o nosso tempo para buscar a presença de Deus? Não tem como. Como diz em João 1, verso 8, João era a luz, não era a luz, mas veio dar testemunho dela, da verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina toda a humanidade.
Nós precisamos de ser essa luz. Porque as pessoas, elas têm morrido, as pessoas estão perdidas, elas têm procurado alegria em lugares aonde elas jamais vão encontrar. Hoje, muitos nem sabem mais o que são. Estão inventando aí novas, não sei como é que fala aquela palavra, mas novas identidades. Eu nasci num corpo de um homem, mas na verdade eu sou uma mulher. Eu nasci uma mulher, mas na verdade eu sou um homem. As pessoas estão sentindo falta dessa identidade. Você sabe por que isso acontece? Porque eles ainda estão nas trevas. Mas como a voz que clamava do deserto, nós precisamos de ser essa luz. E muitas das vezes a gente pensa que a gente tem que ser a pessoa mais sábia do mundo. Nós temos que ser muito estudado, nós temos que ser isso ou aquilo. Eu quero te dizer, só diga para ele assim: Jesus te ama. Demonstre esse amor. Tenha esse afeto pelas pessoas. Quando você tiver dificuldade em entrar no seu quarto e buscar a presença de Deus, quando você estiver sentindo talvez uma dificuldade de ler a palavra do Senhor, lembre que tem almas lá fora que estão morrendo e que depende do seu relacionamento com Ele, para que então você possa estar iluminado. Essa é a verdade. Nós temos pensado muito em nós mesmos, mas nós não temos pensado nas pessoas que estão lá fora. Então nós somos testemunhos de Cristo e estamos aqui para dar testemunho daquele que preparou antes do mundo uma identidade que irá dar vida a todo que nele crê. Nós somos a luz. E em Mateus 5, a partir do versículo 13, Jesus ele fala que nós somos o sal da terra. E que se o sal ele se torna insípido ou ele perde o valor, ele nada serve para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. E isso aqui é o Senhor falando: ei, vocês são a luz do mundo. Não tem como esconder uma cidade edificada no alto de um monte. Você foi edificado para dar essa luz. Você é a voz que clama não no deserto, mas em meio a uma geração pervertida, uma geração corrupta, uma geração que tem amado mais a libertinagem do que o próprio Deus. E olha o que Jesus diz em Mateus 5, no versículo 14, eu vou ler do 14 ao 15. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Então, meus amados, quando nós falamos da nossa casa, essa casa hoje ela é nós. Hoje nós somos casa, aonde o Espírito Santo de Deus habita, aonde Ele opera. E quando essas pessoas chegarem perto de você, quando essas pessoas conviver com você, o que é, qual é o seu testemunho? Porque João Batista, ele era muito respeitado. Aliás, os próprios fariseus, aqueles que mataram o Cristo, eles tinham medo de dizer alguma coisa contra ele, porque eles sabiam que diante do povo, João ele era um profeta. Eu imagino, pelo fato de estar na Bíblia, ele tinha autoridade quando ele falava. E você? Será que nós temos tido? E eu? Será que tem tido autoridade nas coisas que eu falo? Será que o meu exemplo de vida será que as pessoas têm notado que essa luz tem brilhado? Eu deixo isso para você refletir aí do seu banco. Mas nós somos testemunhos vivos de que existe dias e existe um Deus que está voltando. E então agora eu quero falar de obediência, porque a obediência ela irá trazer renúncia. João, ele passou o ministério dele inteiro, praticamente, no deserto, no qual ele vestia roupa que era feita de pele de camelo, um cinto de couro, ele comia gafanhotos e mel silvestres. Como o próprio Jesus disse: ei, você não vai achar ele nos palácios reais, vestindo roupas de luxo, vivendo numa vida de regaleza. Não, ele está buscando. Quer dizer que nós temos que viver assim? Eu não estou dizendo isso. Mas o que eu quero dizer é que a nossa obediência, ela tem que vir com renúncia. Nós precisamos de colocar como prioridade
fazer a vontade de Deus e estar andando nos caminhos que Ele preparou para nós. Nós precisamos que entender que é através da obediência que Deus se agrada de nós. Igual foi falado mais cedo, quando Jesus estava no Getsêmani, Ele falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Jesus, Ele estava renunciando àquilo que seria mais fácil para Ele, uma saída mais fácil. Ele falou assim: Deus, eu sei que Tu podes. Jesus, Ele sabia quem que Ele era, de onde Ele veio e para onde Ele iria. E da mesma maneira, nós precisamos saber de onde nós viemos, como nós lemos em Efésios 1, que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Então você já sabe que você veio com um propósito. Você precisa saber quem você é, filho de Deus, agora adotados pelo Senhor. E você precisa saber de onde você está indo. Então, para isso acontecer, tem que haver obediência, precisa haver renúncia. Como diz na carta aos Hebreus, Jesus, Ele foi ouvido por causa de sua reverência. Talvez ali naquele momento Ele vira e fala: Deus, se possível de mim passe esse cálice. Eu sei que Tu podes, mas que não seja feita a minha vontade. E da mesma maneira eu imagino João ali naquele deserto, porque um deserto é um lugar onde não tem regalias, quase nenhuma. Tem pouca água, tem pouca comida. Por que ele comia gafanhotos? Provavelmente porque ali era a opção que mais havia para ele naquele lugar. E então ele se alimentava disso. Mas ao estar diante do Senhor, ele tinha reverência, ele sabia quem que ele era. Ele entendeu o chamado dele, ele sabia para onde ele ia, ele entendeu que ele estava anunciando a vinda daquele que iria salvar as nossas vidas, de Jesus. Da mesma maneira que nós, hoje aqui nesse lugar, quem nós somos testemunhos de Cristo. Mas para isso acontecer, nós temos que ser obedientes, temos que ter renúncia. Precisamos de olhar para o alto e entender que de lá vem o nosso socorro. Que não importa aquilo que nós iremos passar aqui, as circunstâncias desse lugar não definem quem nós somos. Você sabia disso? Seja o que for que você esteja passando aqui, não define quem que você é. E eu quero te dizer uma coisa, embora João renunciou tantas coisas, é verdade, ele não estava nos palácios reais. Você não achava ele vestido de roupas finas, você não achava ele comendo uma carne assada, mas só que ele comeu de algo muito mais poderoso do que isso. Ele teve participação do pão da vida, Jesus, que ele teve o prazer de batizar o Cristo, tanto que ele diz assim: Senhor, eu tenho necessidade de ser batizado por Ti, e o Senhor me pede para Te batizar. Mas Jesus fala: João, ele não falou nessas exatas palavras, mas eu imagino Jesus falando assim: João, se você entendesse o propósito, se você soubesse os sinais e maravilhas que irão acontecer, as coisas que irão acontecer, embora você, não é, como nós sabemos, João perdeu a sua vida por causa do Evangelho, mas com certeza o lugar que ele estava depois era muito melhor, e ele pôde provar de um pedaço do céu que era Jesus. Então, meus irmãos, quando nós pensamos na renúncia, é algo que vai trazer desconforto, com certeza é algo que irá fazer com que nós falamos: meu Deus, mas por que eu tenho que fazer isso? Ei, até Jesus teve um momento de fraqueza. Não preocupe, porque você irá provar da presença do Senhor, no seu chamado, na obediência, na renúncia. É difícil, com certeza, mas eu tenho a certeza que, igual Davi disse, um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000 dias em outro lugar. A presença de Deus, ela nos satisfaz, irmãos. Ela nos deixa querendo mais, ela nos deixa apaixonados. E é isso que Deus tem para você, Ele quer que você viva na presença dEle. Então João, ele está ali naquele deserto, mas chega um momento em que ele é preso. E por que João foi preso? Porque ele pregou a verdade. Porque ele não aprovava o ato de injustiça. Então ele
Herodes, uma das coisas pelo qual ele foi preso é porque João dizia para Herodes que ele não podia estar fazendo aquilo com Herodias, porque ela era mulher do seu irmão. Então chegou um ponto, eu imagino que Herodes, ele explodiu, ele falou, cara, eu vou prender esse cara, porque ele não para de falar a verdade, porque a verdade irá incomodar. E por incomodar, por você ser essa luz, muitas das vezes as pessoas hoje perdem trabalho por pregar a verdade. Nós podemos ver que hoje no mundo já estão impedindo que o evangelho seja pregado, e isso é algo que irá causar sofrimento, com certeza. Isso é algo que irá trazer sofrimentos. Mas, deixando as coisas que ficam para trás, nós olhamos para a questão diante de nós, porque o cristão é assim que ele vive. E João, com certeza, embora ele entendeu ali, eu imagino João no cárcere, ele falou, caraca, velho, que situação, agora eu estou preso. Eu vi o Messias, eu tive o privilégio de batizar Jesus. Nós estamos falando daquele que diz assim que, ei, eu vos batizo com água, só que eu não sou digno de carregar suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vai batizar vocês com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, ele é mais poderoso do que eu. Em outro lugar, João diz assim, olha, que ele cresça e que eu diminua. Então, naquele momento, por ele viver essa verdade, ele passou então a sofrer. Só que eu quero te dizer uma coisa, o sofrimento, ele traz o aperfeiçoamento. Ele traz aperfeiçoamento. Porque a tribulação, ela traz perseverança, e a perseverança, ela traz esperança. A partir do momento que você entende que os sofrimentos dos tempos presentes não se compara à glória que há de ser revelada em você, você já não está mais importando com aquilo mais. Porque você entendeu que a tua recompensa não está nessa terra, que o teu tesouro não está nesse lugar, mas que você tem um tesouro lá no céu, pelo qual o Senhor tem para você. E João, a sofrer, nós estamos falando mais uma vez, aquele que batizou Jesus, aquele que testemunhou sobre Jesus. Então João, ele fala assim para os seus discípulos, ei, eu preciso que você vá perguntar para ele uma coisa. Eu imagino o sofrimento dele estava num nível assim, 10, com certeza, ele estava sofrendo. E então ele pega os seus discípulos e ele fala, vamos abrir aqui em Mateus 11, eu vou ler a partir do versículo 2. Mateus 11, versículo 2. Aleluia. Quando João no cárcere ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar, ei, você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Então Jesus lhe respondeu, voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Ei, João ali naquela cadeia, ele duvidou. E quantas vezes a gente tem duvidado das promessas do Senhor? Será quantas vezes que a gente está passando por situações, talvez Deus te trouxe para esse país, com propósito. Deus, Ele tem um plano na sua vida, nesse país. Mas aí, a você sofrer, ao passar por tribulações, você, caraca, Jesus, será que eu estou fazendo aqui? Jesus, Ele quer te lembrar, ei, os cegos veem através de mim, os coxos andam, os mortos ressuscitam. Ei, eu sou o mesmo Deus que te tirou do Brasil e trouxe você aqui. Não desista, permaneça no caminho, porque eu vou abrir as comportas do céu para você então ver quem que eu sou. E João ali, meu Deus, caraca, isso está acontecendo mesmo? Uau! E nós, hoje nós não podemos enviar discípulos para Jesus, mas nós temos a palavra de Deus. É ou não é? E a palavra do Senhor diz assim, em Romanos, creio que é capítulo 10, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor.
Então, quando você quer saber quem que Jesus é, está aqui. Corra para esse lugar. Não entre em desespero. Você sabe por quê? A sua direção está nesse livro. A direção que nós precisamos está na palavra do Senhor. E Ele irá te direcionar. E, meus amados, eu quero ler com vocês Hebreus 2, versículo 10. A palavra do Senhor diz assim, ó. Hebreus 2, capítulo 2, versículo 10. Aleluia, Jesus. Aleluia. Olha o que diz. Podemos então ver. Não, desculpa. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem. Diz comigo assim, ó. Por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem. Aleluia. Agora eu vou continuar lendo. Conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Será, se Deus ele não livrou o próprio filho, será que Ele vai nos livrar de ter sofrimentos nessa terra? Será que Deus vai impedir que nós venhamos sofrer? Lágrimas de tristezas venham cair, às vezes até algumas enfermidades. Meus irmãos, Ele não vai. Só que você tem que lembrar que da mesma maneira que Cristo sofreu, Ele sofreu para que você não precisasse sofrer. Que em Jesus está a nossa remissão. Que em Jesus está o nosso socorro. Não se preocupe, porque dias melhores virão. E eu quero ler com os irmãos aqui, a partir do versículo 10 do mesmo capítulo, Mateus 11, versículo 10. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele a quem está escrito: eis que envio adiante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Eu quero ler isso outra vez com vocês. Em verdade lhes digo que os nascidos de mulher, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Até aquele instante não tinha ninguém. Agora, se nós repararmos o que a palavra de Deus em Lucas capítulo 1 diz: desde o ventre ele foi cheio do Espírito Santo. João, ele tinha algo diferente, algo que você possa dizer nós temos hoje, mas nós ainda temos algo a mais. Por quê? Por que eu falo isso? Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Talvez você possa perguntar: Alex, como assim? O Espírito de Deus, ele foi liberado na vida de João para pregar o arrependimento, para batizar e para anunciar a vinda do Messias. É ou não é? Só que nós, meu irmão, se você soubesse a autoridade que nós temos, em João 14, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, ó: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, as mesmas obras que eu faço e outras maiores farão, porque eu vou para junto do Pai. Em outras palavras, eu vou, mas eu deixo você encarregado. João foi encarregado do quê? De anunciar a vinda do Messias. Por isso ele era maior, e não só isso, ele teve o privilégio de batizar o Messias. João foi grande. Só que eu quero te dizer agora, para você pode ser maior. Você tem o poder e a autoridade de impor a mão no cego e ele vê. Você tem a autoridade para impor as suas mãos e através do nome de Jesus colocá-la sobre o coxo e ele tem que levantar. Essa é a realidade. Nós temos um poder em nós que muitas vezes a gente anda num carro como se fosse um Hondinha 1.0. Não tenho nada contra o Honda, viu, meus amados? Ótimo carro. Mas você está dirigindo uma Ferrari, meu irmão. Você tem capacidade de ir muito mais longe. E Jesus está falando: ei, outras obras ainda maiores vocês farão. Agora, voltando aqui para Mateus 11, versículo 12. Isso aqui é um detalhe muito importante, porque muitas vezes nós nos tornamos acomodados.
Ainda mais nesse país, é muito fácil nós nos tornar acomodados, porque primeiro que nós habitamos num lugar, nós viemos para uma terra que manda leite e mel. É ou não é? Aqui, se você for trabalhar, você vai conseguir ter as coisas que você quer. Essa é a verdade. Mas tem pessoas que não têm essa capacidade. Então, é um pouco mais difícil de você dar aquele arranco às vezes. Existem mais distrações. Talvez pelo nível de conforto que nós temos, pela acessibilidade que nós temos, se torna um pouco mais fácil. Mas olha o que a palavra de Deus diz no versículo 12 de Mateus 11. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Diz comigo assim, ó, e os que usam de força se apoderam dele. Então aqui nós vemos que vai ter mesmo aquela resistência, porque você nasceu com um propósito, você nasceu para ser testemunho de Jesus, você tem que ter essa renúncia, e você vai sofrer, mas esse sofrer, ele traz aperfeiçoamento. Mas quando nós usamos de força, meu irmão, dentro de você existe um leão, dentro de você existe um poder, que tem poder para abrir mares. E é isso que o Senhor está nos dizendo hoje, que nós precisamos de usar as armas que estão à nossa disposição, e que semelhante a João Batista foi usado, escolhido, desde o ventre ele foi escolhido, você também foi. Talvez você não vai ver as coisas que Deus irá fazer nessa geração, mas lembre do teu filho, lembre da tua família, lembre do filho dos teus filhos, eles serão instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Toma uma posição, busque, não deixe de fazer. Imagina que Zacarias e Isabel tivessem desistido. Senhor, essa é a minha vergonha, eu não consigo ter filhos. A gente sabe que naqueles tempos, não ter filhos era basicamente um crime. Era algo horrível, as pessoas te olhavam torto, as pessoas te julgavam, ficavam imaginando, nossa, será que essa mulher aí tem algum pecado escondido? Talvez até nos dias de hoje as coisas também são assim. Ei, mas lembre de uma coisa, quando você permanece, como a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 15, se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. O ramo por si só, ele não consegue produzir o seu fruto, mas é através da videira verdadeira, meus amados, é através de Jesus. Permaneça em Cristo. Talvez você não tenha colhido os resultados que você gostaria, talvez tenha sido difícil, talvez você tenha sofrido, porque talvez você tenha tido que trabalhar mais para pagar suas contas, mas ei, lembra que mais do que suas contas, mais daquilo que você come, mais daquilo que você se veste, Deus ele tem um propósito para você, e esse propósito é de abrir o caminho. A voz que clama em meio a uma geração que está perdida, morrendo, sem vida, precisa que homens e mulheres se levantem nos dias de hoje para anunciar a vinda de Jesus. Muitos não sabem. E como vão saber? A colheita é grande, mas como irão ouvir se não há quem pregue? Nós somos esse testemunho de Jesus, igreja. Jesus quer usar você. Mais uma vez eu quero falar isso e enfatizar: existe um leão, existe uma leoa dentro de você. Você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, dê um glória a Deus aí do seu lugar. E então, como nós lemos em João 14:12, se você apenas crê, aquilo que Jesus fez, você fará, e outras coisas maiores, você fará. Embora João sofreu o que sofreu, na verdade, como os irmãos sabem a história, João foi decapitado, mas eu acredito que João Batista, ele estava muito mais preocupado com um lugar que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Ele sabia que ali estava cumprindo o chamado dele. E meus irmãos, para nós terminar esse versículo, eu não te entreguei, Gleber, mas eu quero ler com vocês do Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Eu estava lendo
Eu acredito que foi 2 noites atrás, eu li esse capítulo e eu ficava maravilhado. E eu quero compartilhar com os irmãos alguns detalhes daquilo que o Senhor começou a ministrar no meu coração. Apocalipse 21, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Aleluia, Jesus. Amém, Pai. Faz bom. Olha, o que eu vou ler é uma pequena parte daquilo que Deus tem para nós. Nesse momento eu quero que você concentre, que você feche o seu coração para as coisas exteriores e que você ouça o Espírito Santo dentro de você. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Espera aí, como uma noiva? Aquela cidade perfeita descendo do céu. Por que ainda é apenas como uma noiva? Porque o que vai completar o gozo do Senhor é a minha e a sua presença naquele lugar. Mais uma vez, somos nós que vai completar o gozo do Senhor, porque toda essa cidade que Ele preparou, com certeza é poderoso, um lugar onde as ruas são feitas de ouro. Mas o que vai dar brilho àquele lugar? São os santos, aqueles que permaneceram no caminho, que embora renunciaram terrenos aqui da terra, eles plantaram o direito de serem chamados filhos de Deus. Continuando, então vi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Ah, Jesus. Meus irmãos, é por isso que nós permanecemos no caminho. Não só por isso, porque esse relacionamento ele começa aqui, mas isso é apenas algo que será eterno. É apenas algo que será eterno. E eu costumo dizer isso muito, porque o que se compara a alguns anos vividos aqui nesse lugar, comparado a algo que será para sempre? Nós precisamos de pensar nessas coisas. Não é? A palavra de Deus fala assim: ei, pensem nas coisas lá do alto. Por quê? Porque as coisas do alto são eternas. As coisas do alto não têm princípio, meio e fim, sempre existiu. E é o lugar que você pode permanecer, se você permanecer no caminho. Então pense nas coisas lá do alto. Esquece, esse lugar é tão lindo. Se você continuar lendo esse capítulo 21 de Apocalipse, fala que naquele lugar não vai precisar de sol, porque a glória de Deus é que ilumina aquele lugar. E Jesus Cristo, Ele é a lâmpada, e Ele está sentado no trono, e desse trono existe um rio de água viva que cai, aonde nós iremos beber, e à direita desse rio está a árvore da vida, que nós iremos nos alimentar. Então, meus irmãos, vamos manter a nossa mente, o nosso coração em Jesus. Vamos lembrar que nós temos um chamado. Vamos lembrar que, como João Batista, ele era a voz que clamava do deserto. Nós somos luz que brilha em meio à escuridão. Se coloque de pé. Eu gostaria de orar com os irmãos até eu terminar essa mensagem. Jesus, eu coloco diante do Senhor, Pai, a tua igreja.
esses homens, Pai, essas mulheres que estão aqui. Eu declaro, Pai, que eles irão adiante do Senhor nesse Espírito, Pai, que foi derramado em nós, para a honra e para a glória do Teu santo nome, Jesus. Eu declaro, Pai, que nós acordaremos, meu Deus, e nós iremos então, Pai, renunciar, Deus, o que for preciso, para que a Tua vontade seja feita, Pai. Como a Tua palavra diz, meu Deus, desde os dias de João Batista, o reino do céu sofre violência, e são daqueles que usam de poder, são esses que então conseguem, Pai, levar adiante esta mensagem, Pai. E eu declaro, Pai, que nessa igreja, meu Deus, o Senhor está levantando um exército, meu Pai, que irá lutar e que irá começar e que irá ir até o fim, porque os olhos deles estarão naquilo que há de vir, Pai, nas coisas do alto, no nome de Jesus que eu oro, e eu te agradeço. Meus amados, obrigado por me ouvirem, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida. Eu quero chamar aqui a Simone. Antes, eu vou chamar o pastor Sérgio, depois de você é o pastor Sérgio, Simone, mas agora venha você. Obrigado. O pastor Sérgio estará encerrando, mas ela estará carregada das missões. Olá, bom dia. Nossa, microfone alto. Então, estou aqui para falar sobre missões e eu sempre penso, nossa, que palavra que a gente vai falar, né, de missões, o que eu vou levar para a igreja. E essa manhã, até ontem eu não sabia muito o que falar, e essa manhã Deus falou comigo sobre gratidão. E olhando as fotos, né, que o pastor tem mandado para nós, eu acho que realmente a palavra gratidão. Eles são muito gratos pelo que a gente faz por eles, né? E eu fico pensando aqui, tem tão pouco, tem tanta gratidão. Então, que nós aqui como igreja, que nós possamos, né, ver um pouquinho o que eles estão fazendo lá com tão pouco, né? E às vezes a gente aqui, com tão muito, né? Eu não sei vocês, mas essa palavra, a palavra do Alex falou muito forte comigo. Será que nós estamos fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer? Será que a gente não está muito cômodo? Será que a gente não está fazendo tão pouco? A gente tem tanto recurso, nós temos tantas coisas, nós temos saúde, né? Vivemos aqui num país que nos proporciona financeiramente. O que nós temos feito, né? Então, assim, não sei com vocês, mas eu levei a chicotada aqui da palavra. Que nós possamos buscar mais, que nós possamos deixar Deus falar no nosso coração, que nós possamos não fazer missões só lá na África, né? Mas que nós possamos fazer missões aqui, um com os outros, falando um na vida dos outros, orando um pelos outros. Eu fiquei muito feliz que o Alex mandou mensagem, falou, estou orando por você, para sua família. É tão bom, a gente se sente tão bem, a gente se sente amado, a gente se sente protegido, porque Deus usou o Alex para falar naquele momento. E, às vezes, a gente acha que não tem ninguém olhando, que não tem ninguém orando. E eu sei que os nossos pastores oram por nós, mas o Alex também está aqui para orar. Então, assim, que incentiva a gente. Cada um de vocês pode mandar mensagem para alguém essa semana, que poderia estar aqui, né? E vamos continuar orando por missões. Eu tenho aqui uma passagem na Bíblia. Eu não trouxe a minha Bíblia hoje porque eu esqueci meu óculos. E sem óculos eu não leio. Mas aquele menino bonito ali na mídia. Coloca aí, por favor. Mateus 16, 19. Quando o Alex estava pregando, eu falei, daqui a pouco ele era Mateus. Eu falei, daqui a pouco ele vai para Mateus 16.
Amém, não foi. Mateus 16, 19 fala: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Cadê a palavra gratidão, amor? Eita. Eu tinha mandado um. É diferente. Mas tá bom. Amém. Porque às vezes muda a versão. Mas assim, falando sobre gratidão, né? E o que eu falei para vocês. E eu sou muito, muito grata de ser um pontinho que ajuda esse pessoal lá na África. Vamos dar uma olhada no que a gente aqui, que somos poucos, estão fazendo com eles lá, tá bom? Coloca aí, Gleber. Botou a música, Renan? For every sickness, you're the healing hand. For every prisoner, you're deliverance. For every lost soul, you're the promised land. I'll break through, you're our breakthrough. Out of the ashes, you make beautiful. When there is no way, you're the miracle. And only you do the impossible. I break through, you're our breakthrough. 'Cause every mountain moves with a word from you, and they surrender to your glory and majesty. Wind and waves obey the power of your name. In Jesus we proclaim your glory and majesty. Yeah, yes, your majesty. Out of the ashes you make beautiful. When there is no way, you're the miracle. Yeah. And only you do the impossible. I break through, you're our breakthrough. Every mountain moves with a word from you, and they surrender to your glory and majesty. Wind and waves obey the power of your name, yeah. Jesus, we proclaim your glory and A graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, com a graça e a proteção do nosso grande Deus. Nós, do outro lado de cá, estamos bem, graças a Deus. Deus tem nos cuidado, tem nos protegido. Louvamos a Deus. Também agradecemos aos irmãos que têm orado por nós, que têm contribuído para o nosso sustento, para as crianças. Irmãos, muito obrigado. Que Deus vos abençoe ricamente. Um abraço bem apertado a cada um de vocês. Deus te abençoe. Amém. Gleber, você pode colocar as primeiras fotos da escolinha? Só para... Olha só. Isso aqui foi depois da reforma. Olha como é que está. Antigamente não tinha, né? Não tinha mesa, não tinha cadeira. Olha só como é que estão as paredes. Não tinha nada, né? Praticamente. Olha só. E o ministério dele é muito forte com crianças, né? Então, assim, que nós possamos continuar, né, nessa obra, né? Que Deus toque no coração de vocês, que vocês possam estar doando, né?
está orando também, principalmente por eles, né? Que eles precisam de oração. Então, que vocês possam estar à vontade, né? E doar qualquer quantia, qualquer, porque até $1 vale muito. Se a gente junta $1 de cada um aqui, fica muito. Mas se quiser 10 mil também, fique à vontade, tá tranquilo. Tem os envelopes, só não esquece que os envelopes, vocês têm que colocar lá missões, especificar, tá bom? Porque aí o pastor sabe direitinho. Tá certo? Então tá, vocês ficam à vontade, né, para fazer. Tem várias maneiras, né, de também, se não quiser botar no envelope, pode fazer pelo Zeio, pelo Vemo, passar o cartão também. E quem quiser, ó, o Anderson tá ali com o envelopezinho, tá bom? E qualquer quantia, gente, até moedinha eu tô aceitando, viu? Que a gente vai juntando tudo e dá para mandar para eles, e é bênção. Por causa de nós que somos poucos, olha o tanto que eles estão fazendo lá, né? Amém? Então vamos orar? Obrigada, Jesus, obrigada, Pai, porque o Senhor tem provido, o Senhor tem estado aqui conosco. Obrigado, Senhor, pela presença de cada um aqui hoje. E aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, que o Senhor também guarda a vida de cada um, que o Senhor possa trazê-los no próximo domingo para aqui estar escutando a sua palavra, Senhor. Ó, Jesus, agradecemos por essas famílias lá em Moçambique, pela vida do pastor Alberto. Que o Senhor continue, Senhor, protegendo essa família, protegendo a vida dele. Que o Senhor possa, Senhor, estar com ele a todo momento, dando coragem, dando força, Senhor, para pregar o seu evangelho. Que ele continue sendo bênção naquele lugar. Em nome de Jesus, que prosperidade chegue naquele lugar. Chegue, Senhor, não deixando faltar nada, principalmente o alimento. Ó, Jesus, abençoa a vida de cada um que doou ou que ainda vai doar, Senhor. Não deixe faltar nada na mesa deles, Pai. Eu sei, Senhor, que tudo que a gente dá em amor, nós recebemos o dobro. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido bom e fiel. Amém? Aleluia? Obrigada, igreja. Só fazer os avisos rapidinho? Daí eu já te passo, pastor Chad. Rapidinho, joga os avisos para mim aí, Kleber, fazendo um favor. Vem aqui, pastor Sérgio, vem aqui. Galera, a gente tem nossas orações toda segunda pelo Google Meeting, 7h30. Se você não faz parte, é muito bênção. Irmãos, o melhor jeito da gente estar em contato com Jesus é aumentar nosso relacionamento através da oração. E isso aqui, a gente está orando junto. Amém? Nosso culto, todo domingo. A cela, nossa sexta-feira, chama New Beginnings, a nossa cela, sexta-feira aqui no prédio, às 8h, ok? Se você não faz parte da cela, vocês estão perdendo. Nosso irmão Anderson está trazendo um estudo muito bom, ok? Sexta-feira, 8h, aqui no prédio. Nosso encontro de mulheres. Irmão, nós estamos trazendo a preletora Jaqueline Andrade. Olha só, ela é consultora de imagem e estilo. Está aí não só uma oportunidade para a mulherada aprender mais de Deus, mas também aprender mais sobre imagem, né? Sobre, às vezes, como se vestir, como, né, maquiagem, etc. Parece que a mulher é top, ok? Todas as mulheres aí convidadas, convidem suas amigas, familiares, colegas, seu vizinho, todo mundo. Amém? Galera, outra coisa. Sábado, dia 7. Não nesse próximo, no outro, nós vamos estar com os jovens jogando boliche, ok? Vai ser no Round 1, ok? Nossos jovens, a gente está se encontrando toda terça-feira na minha casa para a gente estudar a Bíblia. Está sendo uma reunião super abençoada. Glória a Deus, é um prazer estar recebendo os jovens na minha casa. Então a gente vai estar jogando boliche, ok? Vamos estar, não só a gente vai glorificar Deus, vamos fazer uma oração, mas a gente vai estar também competindo um pouco, tá? Não espera que vai ser moleza, não. Ok? Próximo. É isso. Ok, pastor Sérgio, por favor. Amém, irmãos? Que a graça e a paz esteja com todos vocês. Vamos ficar de pé para a gente orar, né? Mas antes de orar, eu quero apresentar o Tiago.
Tiago é companheiro nosso lá do Xixá, lá de Itapuranga. E já esteve aqui há uns anos atrás, voltou. Também o Arthurzão lá. O Arthur, eu saí já tem 4 anos, o Arthur era bem menor, ele não lembrava de mim. Mas eu lembrava dele, que é o filho dele. A esposa e a outra filha dele não vieram, estão no Brasil, acho que devido à questão de escola. E também o Flauzino, o Barbosa. O Flauzino, ele teve a alegria de se juntar à minha família. Ele não nasceu, mas ele se juntou. Ele é casado com a minha irmã. Tem quantos anos de casado já? 28 que eu suporto esse cabra. Mas são amigos, o Tiago, eu gosto muito dele, eu estava falando para ele, sempre eu comentava com o Flauzino, né, a respeito do Tiago, porque nós vivemos algum momento, o Flauzino é um irmão. Então, assim, se nós, a minha família, quando o Sérgio Filho falou de família, se a minha família está hoje aqui, primeiro é Deus e segundo, o Flauzino, que foi toda a vida o percussor, né? Disso, ele tem já quase 30 anos que está aqui, vivendo aqui no Brasil, aqui. E ele foi o cara que, a peça fundamental que Deus usou para a gente poder estarmos aqui. Aí nós ficamos 5 meses na casa dele, chegamos só 5 pessoas dentro da casa dele, você imagina a dinâmica da casa, ficou uma maravilha, irmão. E nós é ruim para comer, você pode observar, né, que pelo porte físico, o dia que vocês chamar, vocês preparam, viu? Né, Sercheiro? Cadê o Sercheiro? Prepara, porque nós é bom de garfo. E quero agradecer a presença deles hoje, eu convidei eles. Domingo, irmãos, não foi falado, né? Esqueceram. Mas domingo é Santa Ceia. E domingo eu vou estar ministrando a palavra na Santa Ceia. E eu quero convidar todos vocês para estarem aqui, para participar da Santa Ceia. Isso é muito importante na vida do cristão. A ceia é algo necessário na vida de todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, porque se chama comunhão. É onde nós vamos participar daquilo que Jesus disse que nós deveríamos fazer, um ato memorial para proclamar a sua volta, para buscar a sua igreja. E você é tão lindo, a senhora é tão linda que só faz parte desse corpo, dessa igreja. Amém? Vocês são tão prósperos, tão abençoados, e dentro de vocês existe tanta sabedoria que estão em oculta, mas Deus vai nos usar aqui como lapidador para fazer com que você possa descobrir quantas coisas maravilhosas que Deus deu unicamente para você e para mais ninguém, para que você possa descobrir isso, para que o propósito do qual você foi nascido, como o Alex falou, que antes da fundação, Deus te conhecia. E só para mim orar, eu estava falando para o meu cunhado, eu ouvi isso, mas o Sérgio Filho, ele me mostrando, e é uma coisa muito interessante que, quando Saul cai em pecado, e Deus nega o trono dele de reino, que foi negado o reino dele, na família dele, nunca mais seria rei. Deus estabelece uma pessoa que nem nascido era. Quando Saul é rejeitado, Davi ainda não tinha nascido. Davi nasceu depois de 30 e poucos anos. Mas Deus já tinha um. E a sua geração, como o pastor que pregou aqui sobre família, lembra de falar? Que a família de Davi foi rei em toda a época, até acabar o reinado. E uma coisa interessante, quando Davi escreve o Salmo 138, salvo engano, que ele fala que antes da fundação, antes de eu ser criado, Deus já me conhecia, e ele escreveu todos os meus dias. Ele escreveu todos os meus dias, Deus escreveu a sua história. Amém? Você foi que Alex leu ali, eu acho gostoso isso, Tessalonicenses, capítulo 1, né, versículo 4, Efésios 1, que antes da fundação, Deus já tinha escolhido. Aí só uma perguntinha dinâmica, você acha que Deus já escolheu alguém errado? Então por que você se sente errado? Por que você não se sente capaz? Por que você não sente que você foi enganjado nesse time? Você pode não ser o camisa 10. Talvez eu possa não ser.
camisa 10. Mas o importante é estar no time. E a hora que ele me escala, irmão, eu vou lá e faço um gol. E sai cantando no individual. Depois você senta de novo, mas você faz parte do time. Amém? Pega na mão do teu irmão e vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, onde nós vamos sair daqui edificados sobre a sua palavra, Senhor. Sobre os fundamentos que o Senhor lançou. E esse fundamento é o Senhor Cristo. O Senhor é a rocha viva, Senhor. E nós queremos construir tudo em cima dessa rocha. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso ministério, a nossa vida emocional, a nossa vida familiar, a nossa vida de amizade, de amigos, a nossa vida, ó Deus, financeira. Ó Deus, nós colocamos diante dessa rocha para que nós tenhamos força para passar pelas tempestades, as adversidades, os maus dias, ó Deus, o tempo da perseguição, o tempo da tristeza, o tempo de não ver resultado, mas sabendo que nós estamos, ó Deus, tendo o resultado sim de permanecermos nele, e nós abençoamos em nome de Jesus Cristo cada um dessa igreja. Abençoamos o pastor Glaubo, o Otto, com a sua família que estão viajando. Ó Pai, que o Senhor guarde e proteja a vida deles e os traga, ó Deus, debaixo da mesma bênção a qual o Senhor levou. E que o amor de Deus, a consolação do Espírito de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja não somente agora, mas esteja perpetuamente na sua casa, na sua família, na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha a melhor semana da sua vida, essa que está chegando. Não aceite nada menos, amém? Dê uma salva de palmas para Jesus, dê um abraço, pelo menos em 5 pessoas. Cumprimente nossos irmãos que estão nos visitando hoje. Quem sabe amanhã eles congregam também, né?